Olá, começa agora mais um programa CE Escola de Profetas. Estamos falando a respeito do mundo espiritual, essencialmente falando a respeito do homem. E hoje você pode participar com a gente, caso você queira entrar pelo Instagram, @RedeGospelTV. E o tema de hoje é a natureza humana, corpo, alma e espírito. E o homem é um ser físico e espiritual criado pelas próprias mãos de Deus à sua imagem e semelhança. E essencialmente triuno, ou seja, tem três aspectos interrelacionados chamados corpo, alma e espírito. E o salmista diz no capítulo 8, versículo 5, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Então está aí o salmista falando a respeito do homem, que nada mais é do que uma criatura, mas muito próximo daquilo que Deus estabeleceu à sua imagem. E para nós entendermos, a palavra Adão veio do termo Adama, que é em hebraico terra vermelha. Então já mostra que o homem foi o quê? Foi moldado, foi formado. E é muito interessante a gente entender esse aspecto. Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos que o homem, quando foi criado, veio o sopro do Espírito, dando origem à alma no corpo do homem. O que é a alma? Se nós entendermos bem, a alma nada mais é do que reações químicas que acontecem no cérebro do homem, mesclado com o quê? Aquilo que nós interpretamos através dos 5 sentidos ao nosso redor. Ele é como um elo entre o nosso organismo e o nosso ser interior. Então a alma, ela tem esse lado, vamos dizer assim, vinculado a respirar, é o sopro, é o cheirar, é uma raiz bem primitiva. No hebraico, inclusive, chega ao ponto de falar sobre ferver. Então é algo de sopro mesmo, de ebulir. Então, como o homem é corpo, espírito e alma, nós vemos que há um contato, vamos dizer assim, com o mundo físico através do nosso corpo. A nossa alma é a maneira a qual nós pensamos e reagimos diante dos nossos 5 sentidos em relação ao exterior. E o espírito é aquilo que nos coloca em comunhão com Deus. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala a respeito, a única passagem que fala a respeito do homem nessa questão trina, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses a respeito dessa verdade espiritual. E aqui ele dá um alerta. Ele quer que o homem se torne o quê? Alguém íntegro. Então, corpo, alma e espírito. Como é que nós vamos manter essa integridade? A realidade é que existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual está ao nosso redor, obviamente, com características diferentes daquilo que é a nossa condição física, e fica difícil nós até, vamos dizer assim, interpretarmos o mundo espiritual. Tanto que algumas manifestações que ocorrem em relação ao mundo espiritual é quando a pessoa às vezes está dormindo, porque é como que, vamos dizer assim, num momento do subconsciente do homem, quando ele tem, vamos dizer, aquilo que é a parte física vinculada ao mundo, é que o homem muitas vezes pode ter contato espiritual a respeito desse mundo que está ao nosso redor. Então a gente percebe, inclusive, que algumas pessoas têm aquilo que é chamado êxtase. Mas, bispo, o que é o êxtase? O êxtase é como um soninho. A pessoa, de repente, tem um soninho assim
e ela tem algumas visões espirituais ou percebe que há, por exemplo, alguma entidade, alguma coisa ao redor. E é nesse momento em que o nosso, vamos dizer assim, o nosso consciente baixa, o nosso subconsciente aflora, e é nesse momento que a alma, vamos dizer assim, ela fica muito mais sensível ao mundo espiritual do que ao mundo natural. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o corpo que nós podemos colocar, vamos dizer, seria a embalagem física que tem a alma, que nada mais são do que, vamos dizer, o resultado, vamos dizer assim, dessas reações químicas que existem no nosso cérebro, permeando o mundo espiritual. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O que quer dizer isso, bispo, sermos o templo do Espírito Santo? A partir do momento que Jesus, ele morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. E esse envio do Espírito Santo foi para que todos nós pudéssemos ter, aqueles obviamente que recebessem a salvação em Cristo Jesus, tivessem em si o Espírito Santo. Então essa é a marca espiritual que está sobre nós. Então se nós recebemos em nós essa porção tão importante, tão santificada do Espírito Santo, por isso que é colocado que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, com uma visão muito boa a respeito da importância do Espírito Santo e o que nós somos. Então essa integridade que ele fala aos Colossenses é para que nós entendamos a importância do que habita em nós e também a importância do que nós somos. Então, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é que faz com que a gente possa ter um diferencial em relação às coisas que estão ao nosso redor. Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que o quê? Manter esse corpo íntegro, sem contaminações. Eu quero ler aqui uma passagem que fala muito claro a respeito da queda do homem, o quanto ele se distanciou de Deus e de repente se envolveu na malignidade e na contaminação deste mundo. Isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 21 em diante, que diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então nós vemos aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo falando a respeito do que houve com o homem. A realidade que nós muitas vezes interpretamos de forma enganada, enganosa até, é o que é idolatria. O que é o ídolo? O ídolo nada mais é do que a ideia de um Deus.
Só que o ídolo muitas vezes não é uma estátua, não é, vamos dizer assim, na forma de um animal ou qualquer coisa. O ídolo maior é o próprio homem. Porque quando uma pessoa cria um ídolo, ela está criando algo que venha a cumprir com os seus objetivos pessoais. Nada mais do que isso. É o Deus que vai me obedecer. É o Deus que, se de repente não fizer o que eu quiser, eu vou virar ele para a parede. Então vejam o contexto, isso vem desde a época de Babilônia. Se nós olharmos no início, quando é criada a Torre de Babel, havia um objetivo no homem. E que objetivo era esse? Era de ter o seu nome elevado acima de todos. Eles se uniram, formaram uma unidade para ter o nome deles elevado aos céus. E obviamente isso foi uma malignidade, e é onde surge a idolatria, que nada mais é do que esse sentimento de Babilônia. E aqui o apóstolo Paulo fala que aí o que acontece? Quando o homem ele se devota, ele se volta para si próprio, ele não encontra depois limites naquilo que vai fazer. Então o inimigo muitas vezes começa a colocar dentro dele aquilo que é uma situação a qual não existe domínio em relação a sexo, em relação ao seu querer, porque se há algo que é insaciável, é a mente e o sentimento e o corpo do homem. E a malignidade que existe quando é colocada aqui, fazendo com que os homens e as mulheres se desonrem corporalmente, não é uma alusão ou uma condenação ao homossexualismo, tendo em vista que isso está acontecendo, e Paulo fala a respeito disso, mas vai mais além, demonstrando que o fruto do idolatrar a si próprio, no final leva as pessoas a perderem todos os seus referenciais daquilo que é correto e do que não é correto. E nós, como templo do Espírito Santo, nós devemos glorificar o nome do Senhor através da nossa própria vida. Então, o que acontece? O pecado reduz o homem a práticas animalescas, onde ele, dominado na sua razão humana, no fim ele comete todo tipo de torpeza. Aqui, obviamente, o apóstolo Paulo foca nessa área até colocada aqui sobre o homossexualismo, mas vai muito mais além disso, porque nós temos que entender uma coisa também, algumas pessoas muitas vezes interpretam que há uma diferença entre o pecado de quem é um homossexual e o outro que é um prostituto. Será que tem diferença? Porque existem pessoas que prostituem-se sem parar, sem mesmo ser homossexuais, mas é pecado também. Agora, não há pecado grande, não há pecado pequeno, mas existe a graça do Senhor Jesus, que quando nós o buscamos, ele o quê? Nos faz começar o quê? A quebrar esse lado da idolatria a nós mesmos e fazer com que a gente possa vencer e dominar sobre a carne, sobre, obviamente, o fruto do pecado. Então, Romanos capítulo 12, 1, fala a respeito de como nós podemos vamos dizer assim, alcançar essa transformação na nossa mente. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós vemos que o mesmo apóstolo Paulo, que começa a carta aos Romanos de uma forma bem séria, vamos dizer assim, até, entre aspas, num contexto que dá a impressão de uma acusação, mas agora já no capítulo 12, ele dá um segredo e um caminho. E o caminho para nós conhecermos o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é nós aprendermos ao quê? A pôr em prática a nossa mente, renovar a nossa mente. Então vamos levar até para o contexto lá de Gênesis, de forma bem rápida. Então, o que Eva viu no fruto do conhecimento do bem e do mal? Era bom para dar entendimento, agradável aos olhos. Agora, o que é a palavra de Deus? Aquilo que é a vontade do Senhor. Como nós acabamos de ler, o nosso culto é racional para nós conhecermos a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a diferença naquilo que, através do pecado e até através do inimigo, do tentador, para a nossa vida, a diferença básica é essa. Ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita. Então, a mulher foi seduzida pela serpente, achando que era agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e veio a conhecer o que ela não conhecia antes, o quê? O mal. E aí vem então a queda. Agora, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós buscamos e entendemos que quando nós nos santificamos, nós nos aproximamos mais da vontade de Deus, inclusive o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele fala para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício? O sacrifício é algo que é colocado como entrega sem qualquer tipo de resistência. Essa é a realidade. Então, a pessoa que apresenta o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável, é a pessoa que fala, olha, eu não vou mais me deixar levar por esse mal. Eu percebo que quando me deixo levar pela tentação, eu começo a perder as minhas características de sucesso, de vitória. Isso é uma prática, infelizmente. Então, veja bem, o homem é racional. Se ele é racional, ele não deveria reduzir-se aos desejos, vamos dizer assim, da carne e do tentador. Mas a realidade é que o diabo tem costas largas. Então é muito importante nós entendermos o quanto o diabo ele tem influência para nós aprendermos a lidar com o mundo espiritual, com a nossa mente organizada, a nossa razão, vamos colocar a nossa alma, mas nós aprendemos a lidar com o mal também. Então eu vou dar um exemplo também bem rápido da consciência de quanto o mal é importante no contexto do inimigo ser muito responsável pelas coisas que nós praticamos. Caim, ele mata o irmão. Então Abel, alguém querido de Deus, e Caim, depois que mata o irmão, Deus põe uma proteção em Caim. Por que Deus põe uma proteção em Caim? Qual é essa proteção, bispo? Quem encontrasse Caim iria matá-lo por aquilo que ele fez. E aí o Senhor põe uma marca de proteção para que ninguém ferisse a Caim, porque quem ferisse a Caim seria ferido 7 vezes. Então uma marca de proteção 7 vezes maior. Qual o objetivo disso? É porque Deus sabe a influência do verdadeiro homicida, que é o diabo. Então nós não podemos ignorar os desígnios do diabo e entender que ele usa o corpo, traz a tentação, mas entra através do quê? Dos nossos 5 sentidos, e um deles, em especial, é a visão. Então, o que é a alma? A alma é a dimensão psicológica do homem e Deus deu a condição do ser humano ter livre-arbítrio. Então, eu tenho como escolher, mas também de sofrer as consequências das suas decisões. Deus não criou, vamos dizer assim, uma marionete, um ser, sim, tudo bem, vou fazer assim, não. Ele deu liberdade, um ser que tem autoridade, governo e domínio até sobre toda a criação. Então, fazem parte da alma humana a mente, o intelecto, que pode ser dividida por imaginação, lógica e memória. E no contexto da memória, existe aquilo que eu acabei de falar, né? Consciente e o subconsciente. Então, o consciente e inconsciente e o conhecimento compõem também essa alma e a sua vontade, que é nada mais do que o intento, o propósito, o desejo, a manifestação da alma através até das emoções. Então, existem os sentimentos como amor, alegria, tristeza, ódio e assim por diante. Essas reações que acontecem ao nosso redor, elas permeiam a alma, mas elas estão o quê? Através do nosso corpo se manifestando. Então, a ideia muitas vezes que a gente tem é que o homem é corpo, alma
e espírito. Não, ele não é um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Ele é corpo, alma e espírito. É um ser triuno, porque às vezes a pessoa trata o homem como se tivesse vários, vamos dizer assim, compartimentos. Aqui fica o espírito, aqui fica a alma, aqui fica o corpo. Não, nós somos um ser íntegro. E quando nós entendemos o sentido do que é a alma, né, o termo psique, no grego, que é vida, coragem, ser, é um tipo de sopro, não no contexto espiritual, mas é a vida, que até alguns chamam de ânima. Então é muito importante a gente entender essa palavra psique, né? De onde vem o psicólogo? Quem é o psicólogo? É o especialista que lida com a alma da pessoa, onde estão vontades, sentimentos, tudo aquilo que nós já colocamos. E é na alma também que, às vezes, vem algumas deformações. Então é muito importante nesse contexto de conhecimento, porque se são reações químicas que acontecem no cérebro do homem, se manifestam através do seu corpo, essas reações elas podem ser alteradas. E aí é que entra o vício, as drogas, muitas vezes a busca por emoções, porque é nesse ponto que as pessoas muitas vezes começam a buscar alguma coisa maior e se envolvem em situações que, sem perceber, elas são espirituais. O diabo é o tentador, correto? Então ele tem essa faculdade de influenciar naquilo que nós desejamos fazer. Então, o termo, né, psique, é ligado ao também um outro termo, mais do latim, chamado ânima, que é a respiração, o fôlego da vida, a força vital que anima o corpo e que é reconhecido pela vida. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo soprou nas narinas do homem esse fôlego de vida. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então nós vemos aqui nessa passagem que fala a respeito da mocidade. Quem está falando é alguém muito sábio. Então, Salomão, ele assumiu o reinado ainda jovem. Então, quando ele assumiu o reinado, ele tinha por volta de 10, 12 anos. Mas, conscientemente, lá pelos 18, é que ele foi assumindo verdadeiramente. E ele próprio aqui, ele coloca uma das realidades que, obviamente, ele viveu. Alegra-te, jovem, com a tua mocidade, mas fique sabendo que você vai dar conta daquilo que você fizer. Mas, bispo, ele está pondo isso aí como algo de peso, de cobrança? Não, a realidade é que na alma é que nós tomamos as nossas decisões. E por isso que a gente percebe muitas vezes no adolescente, no jovem, que eles são fustigados na alma pelas reações químicas que compõem a adolescência. Então, por exemplo, os meninos, nessa época, 16, 17 anos, eles são vítimas de um potencial violento de hormônios, que não só afetam a alma, afetam o corpo e, obviamente, de uma forma, às vezes, meio brusca. Então a gente percebe que essa é uma época de mudanças hormonais muito fortes, tanto no homem quanto na mulher. No homem se manifesta um pouco mais forte, porque os hormônios, né, como testosterona, eles são mais efetivos, né? Para você criar um comparativo, um hormônio feminino é 48 vezes, vamos dizer assim, menos eficaz do que o hormônio masculino. Então essas diferenças, elas vêm e se manifestam no jovem. Agora, como é que eu vou conseguir reagir diante dessa situação? E aí é que entra a condição espiritual. Então, o jovem que passa por uma situação dessa forma, ele tem a saída através do mundo espiritual.
Por quê? Se há uma carga no meu corpo hormonal e uma carga na minha alma de pressão, eu tenho outra pressão que vem do espírito. Então, bispo, mas o que é o espírito? Porque você vem me falar de pressão. Então, espírito, do grego, é a palavra pneuma. É o fôlego de vida espiritual. Então, ele provém de Deus e da natureza divina. E o homem é o que mantém, vamos dizer assim, essa conexão com o mundo espiritual e com Deus através do seu espírito. Então, é uma porção espiritual, invisível, imaterial, e ela também é única. Cada homem tem essa porção do seu espírito. E também é a maneira com que o homem se relaciona com Deus. E diferencia os homens dos animais, e principalmente, diferencia também os homens que receberam a Jesus como Salvador dos outros homens. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas, em essência, dos demais animais, pois deixa de ter a condição de um ser instintivo para ser, não só intuitível, mas ter uma consciência do mundo espiritual. Então, esse lado ele é muito importante. Então, se a tentação é uma pressão muito forte, que vem de fora para dentro, a palavra pneuma é aquilo que sopra. É o espírito. Nós ficamos cheios de espírito. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência. Nós íamos para o litoral, aqui para Santos, essa região da Baixada Santista. A serra anterior, que não agora da Imigrantes, mas quando você descia a Serra do Mar, os ouvidos ficavam pressionados. Então algumas crianças chegam a chorar por causa da pressão que há no ouvido. Quando nós chegamos lá embaixo, aquela pressão é grande, o que tem que ser feito? Você causa uma pressão interior maior do que a exterior. E é assim que os ouvidos desentopem e aquela pressão ela se altera. Por quê? A pressão do que tem dentro se torna maior do que a pressão que está fora. E é assim que nós temos que nos encher do Espírito Santo para que o quê? Possamos vencer a malignidade do pecado e tudo aquilo que o inimigo tem reservado contra nós, tá bom? Bom, nós falamos então a respeito do homem, que ele é corpo, alma e espírito. Obviamente o corpo, 5 sentidos, se manifesta e se nos envolve com tudo que está ao nosso redor. Mas eu quero deixar aqui algumas verdades muito importantes a respeito do que é o homem. Primeiro, o homem é um ser moral, então ele deve desenvolver um caráter. Mas de que maneira? Um caráter que busque ser santo como Deus. Segundo lugar, o homem é um ser racional, então ele tem poder de tomar decisões e deve, obviamente, buscar tomar as decisões baseadas nas verdades espirituais. Terceiro, o homem tem governo. Recebeu de Deus autoridade, domínio sobre todas as coisas. Então, tudo isso demonstra a importância, a autoridade e o quanto nós devemos dar continuidade àquilo que é a nossa comunhão com Deus. Então, é muito importante esses 3 fatores e nós entendermos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Se existe alguém que sabe como nós somos, que tem entendimento daquilo que nós passamos, é o Senhor Jesus. Porque Deus envia seu Filho para passar por tudo aquilo que nós passamos. E através dele, passando por tudo aquilo que nós passamos, fica muito evidente que ele pode, então, Jesus, interferir por nós. Amém? Então, o homem natural, inclusive eu queria até fazer esse comentário, porque ficou até meio nublada essa situação. Eu falei para vocês, mas bispo, como é que você fala que o homem ímpio está morto espiritualmente? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Veja que quando Jesus fala com Nicodemos, eu acho que você lembra de Nicodemos, um homem que devia ter mais de 50 anos, ele era do Sinédrio, um dos principais, vamos dizer assim, a elite espiritual e religiosa da época.
E Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Como vou nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. A água, o símbolo da purificação, da santidade. E em espírito, porque o homem morreu espiritualmente. E por isso que ele precisa renascer em Cristo. Então nós tomamos posse dessa verdade, retomamos a essência de Deus, que é nada mais do que o Espírito renascendo. Então, que Deus possa te abençoar. Quero deixar aí um convite para você me visitar. Venha, traga sua família. Eu estou em Guarulhos e a Renascer Guarulhos fica na Avenida Salgado Filho, 1412, no Bosque Maia. E você pode estar conosco também na Renascer Alto de Santana, ali na Avenida Água Fria, 1251. E temos também em Guarulhos a Renascer Vila Galvão, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193. E Renascer Suzano, Rua 27 de Outubro, 198. Valeu, valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.